1 João, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. O título da mensagem de hoje é Transformados pelo Amor. Nós vamos falar sobre isso. A carta de João, ele vai falar bastante sobre o amor. E é, sem sombra de dúvidas, uma carta que é muito rica em vários aspectos e vários ensinamentos. E ele vai falar sobre o amor, e é aquilo que nós vamos falar hoje. Transformados pelo amor. Antes de ler, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você antes de iniciar a palavra. Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Meu Deus, e nós te pedimos para que o Senhor venha falar em nossos corações. Abra a nossa mente, abra os nossos corações. Meu Deus, nós queremos aprender de Ti, que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, ó Pai. Meu Deus, como a Tua palavra diz, como uma espada de dois gumes que penetra a nossa alma e o nosso espírito. Meu Deus, tire todas as escamas dos nossos olhos. Meu Deus, tire tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos. Nós queremos Te ver e nós queremos Te ouvir nessa noite, ó Pai. Nos dê espírito de revelação e de entendimento, em nome de Jesus, amém. 1 João, capítulo 4, (7 ao 16, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Repita comigo: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos repetir o versículo 11? 2, 3 e... Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Versículo 12 continua, diz assim: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Repita comigo: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Amém? O amor faz parte da natureza de Deus. Quem se encontra com Deus, por meio da fé em Cristo, deve compartilhar o amor que é o próprio Deus. Aqui, João vai dizer que Deus é amor. O amor é uma natureza do próprio Deus. Aquele que hoje os meios são mais tecnológicos, mas principalmente quem viajava no mar, ele viajava através de uma bússola e somente. Hoje ainda assim todos os equipamentos, mesmo tecnológicos que são, eles são ali conectados por uma bússola, seja uma bússola digital ou sei lá o que for, mas é guiado por uma bússola. A bússola tem o intuito de marcar, no caso, algumas coisas. Dentro dessas coisas são os pontos cardeais. Os pontos cardeais todo mundo conhece: norte, sul, leste, oeste. Mas a bússola sempre aponta para um lugar só. Qual é o lugar que a bússola sempre vai apontar? O norte. A bússola sempre está apontando para o norte. Por quê? Porque o norte é a direção, ou a bússola tem uma força magnética que é o campo magnético da própria Terra. Então a bússola está sempre sendo atraída ali, a seta do norte, para o campo magnético da Terra, que sempre vai apontar para o norte. Ou seja,
a natureza da terra. A bússola se move pela natureza da terra. E podemos fazer essa comparação com Cristo. A natureza de Deus é amor. A pessoa que conhece a Deus e que nasceu de novo responde à natureza dele, responde à natureza de Deus. E assim como uma bússola, se nós apontamos para a natureza de Deus, então nós devemos apontar sempre para o amor. O amor é uma natureza de Deus e nós devemos sempre estar apontados para o amor. O amor deve ser uma das nossas características, deve ser uma característica daquele que entendeu, aquele que nasceu de novo, aquele que teve um encontro com Cristo. Esse amor não é um amor forçado, não é um amor que nós precisamos de fazer alguma coisa para que ele seja percebido, mas assim como uma bússola em bom funcionamento, não precisa de fazer esforço com a bússola, precisa. Você pega a bússola, do lado que você virar, vai apontar para onde? Para o norte. Se você pegar ela, virar de cabeça para baixo, o que vai acontecer com ela? Vai apontar para o norte. Se você sair daqui e for lá para a China, levar a bússola vai apontar para onde? Para o norte. Precisa de fazer esforço, ela naturalmente aponta para o norte. E assim como a bússola aponta para o norte, nós sempre precisamos apontar para o amor de Deus, seja onde é que nós estamos, seja em qualquer momento das nossas vidas, o amor deve ser uma característica das nossas vidas, amém? E nesse texto eu separei ele em 3 partes. A primeira parte é o fundamento do amor de Deus. Versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui, João, nessa carta, ele vai trazer 3 expressões de quem Deus é, 3 características, ele vai afirmar de 3 formas quem Deus é. A primeira forma é que Deus é Espírito. João afirma que Deus é Espírito. João também vai afirmar que Deus é luz. E ele também afirma que Deus é amor, que foi o texto que nós acabamos de ler. Nenhuma das 3 expressões traz uma revelação completa de quem Deus é, mas todas afirmam quem Deus é. Então, para que você compreenda, as 3 expressões não têm a capacidade de expressar completamente quem Deus é, mas as 3 expressões conseguem falar quem Deus é. Deus, na verdade, é muito complexo nós atribuirmos Deus a palavras, porque em sua grandeza, a grandeza de Deus é muito difícil até mesmo de ser explicado, de ser falado. Se eu te desse o microfone e falasse, olha, fala quem Deus é aí para você, você vai falar um tanto de coisa e talvez as coisas que você vai falar nem é uma definição de quem Deus é, porque Deus é muito além, a compreensão de Deus vai além da nossa compreensão da nossa mente. Mas aqui João vai trazer 3 afirmações sobre quem Deus é. A primeira delas é que Deus é Espírito. Essa expressão reflete a natureza de Deus. Ele não é alguém que tem um corpo de sangue, de carne. Deus, ele não está preso a essas coisas. Deus, ele está muito além. Deus não está preso por um espaço ou por um tempo, assim como as criações de Deus estão. Nós, ou toda a criação de Deus, está determinado por um espaço e está determinado também por um tempo. A ciência aponta que todas as coisas que estão criadas têm um tempo, têm um prazo de validade. Você tem um prazo de validade. A Terra tem um prazo de validade. Esses dias eu estava vendo aí uma manchete, diz que a NASA fez um estudo e que daqui a 50 anos o Brasil já vai ser inabitável. Eu falei, que é isso? Daqui 50 anos eu vou estar vivo ainda, vou ter que ir para outro canto. Mas tudo tem um prazo de validade. E as coisas se deu por um prazo de validade porque um dia o pecado entrou no mundo. Mas a verdade é que nós não fomos criados com um prazo de validade, mas o pecado entrou no mundo e se deu um prazo de validade para nós. Antes, um homem não foi criado com um propósito de ter um tempo pré-determinado. O homem não foi criado para morrer, mas o pecado se fez o homem ter um limite de vida, um limite de saúde. A segunda coisa é que Deus é luz. Isso reflete uma natureza santa. Na palavra de Deus, na Bíblia, luz traz respeito à santidade e trevas traz respeito ao
pecado, simboliza ao pecado. Deus não pode pecar porque Ele é santo. Deus não peca porque Ele é a própria santidade. Ele é a própria santidade. Uma vez que nós nascemos de novo, nós também carregamos a característica de sermos santos. Quem aqui é santo? Continuando, Deus é amor. Isso não significa que o amor é Deus. Eu vou repetir, Deus é amor, mas não significa que o amor é Deus. Existe uma diferença aqui. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não define quem Deus é, mas Deus define o que é o amor. Amém? Vocês conseguiram entender? O amor é um sentimento, uma ação, uma resposta. Mas Deus é o amor, e o amor não é o próprio Deus. Amém? Vocês entenderam? Deus é amor e Deus é luz. Portanto, o amor de Deus é santo e expressa a santidade. Se Deus é amor e se Deus é luz, Deus é amor, e o próprio amor transparece a santidade transparece o amor. Vocês estão comigo? Estão entendendo o raciocínio? Deus é amor e Deus é santo. E logo, uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós nascemos de novo, nós devemos carregar o amor e a santidade, porque essa natureza agora faz parte de nós. Amém? Vocês estão comigo? E o texto continua dizendo para nós, na segunda parte, o segundo momento, nós vamos ver o exemplo supremo de amor, e nós começamos a entrar em umas partes mais lindas que nós podemos ver. Versículo 9 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uma vez que Deus é amor, Ele transmite esse amor não apenas pela fala, mas pela ação. A maior ação ou o maior feito de Deus para demonstrar o seu amor, certamente é o próprio Deus se pregando numa cruz e pagando os preços por nós. A maior expressão do amor de Deus é Ele ter dado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Sem sombra de dúvidas, essa é a maior expressão de amor do próprio Deus. A maior expressão de alguém por nós é o próprio Cristo morrendo na cruz do Calvário por cada um de nós. Não merecíamos nada disso, não merecíamos tal coisa, mas Ele nos amou, e Ele nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho. Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. O versículo 9 começa na verdade, isso se manifestou, o amor de Deus. O verbo manifestar significa trazer à luz, tirar do oculto, tornar público. Manifestar significa tornar público, trazer à luz, e é o oposto de esconder, de tornar secreto. Manifestar é mostrar, para que todos vejam, aquilo que as pessoas estão vendo, aquilo que manifestou. A antiga aliança, Deus Ele escolhia alguns lugares. É interessante porque, de certa forma, Deus se escondia do povo. Talvez você possa dizer, como assim Deus se escondia? Mas a verdade é que Deus se escondia do povo, porque o povo não conseguia e não podia estar perto de Deus, e Deus vivia se escondendo daquele povo. Deus vivia estando em lugares escondidos. Mas é interessante, porque no próprio Cristo, Deus se manifestou. O texto vai dizer que antes, o Deus era escondido, mas agora o próprio Deus é manifesto para todo mundo, e aquele que crer ter vida eterna. O texto é poderoso em dizer que Cristo, o amor de Deus, se manifestou em Cristo. Jesus se manifestou para poder tirar o pecado do mundo, para destruir as obras do diabo, para manifestar a grandeza e a natureza de quem Deus é. A maior expressão de quem Deus é o próprio Cristo aqui na terra. Cristo é a maior expressão do próprio Deus. A vida de Cristo ao mundo, o seu sacrifício, a humilhação, a morte de cruz, se deu não porque nós amamos a Deus, mas porque Deus nos amou. Na verdade,
se fôssemos olhar o nosso amor para com Deus, Cristo jamais seria vindo por nós. Se nós fôssemos olhar aquilo que a humanidade fez, ou o amor de Deus, o amor de nós homens para com Deus, certamente Cristo jamais seria vindo por nós. Cristo veio por nós porque Ele nos amou. O amor de Deus veio primeiro, Ele nos amou primeiro, porque nós sozinhos jamais seríamos capazes de amar Deus de forma plena e conforme Ele quer que nós amemos. A vida aqui de Cristo, em todos os momentos, vai manifestar as naturezas ou a natureza do próprio Deus. Sabe? A gente em alguns momentos se pega pensando ou tentando enxergar algum merecimento nas nossas ações. Mas em todo momento da humanidade nós nunca seríamos e nunca seremos merecedores do amor de Deus sobre nós. E o mundo tem encaminhado para um momento, ou um lugar, ou uma situação, a qual parece ser cada vez mais difícil. E é fato que a Bíblia também vai afirmar para nós que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é interessante porque quando nós falamos de amor e nós sabemos que Deus é amor, e o amor de Deus é um amor completamente diferente do amor do mundo. O amor de Deus não é o amor do mundo. O amor do mundo é um amor talvez injusto, um amor diferente, um amor que só convém àquele que quer ser amado. O grupo ideológico que mais pede amor é aqueles também que mais demonstram amor contrário àqueles que eles cobram amor. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, mas o grupo ideológico que mais cobra amor é aquele que mais nega ou foge em dar amor ao grupo que eles mais exigem amor, que somos nós os cristãos. Eu não estou falando que nós cristãos, todo mundo que é cristão fala assim, olha, eu sou crente, eu acredito em Cristo, prega e vive o amor de Deus de uma forma exemplar. Claro que não, seria hipócrita em dizer isso. Muitos precisam de fato encontrar primeiro o amor de Deus e viver um amor verdadeiro. Mas a verdade é que, infelizmente, o mundo tem caminhado aonde eles exigem respeito, exigem amor, exigem várias coisas, mas eles mesmos não estão dispostos a entregar o respeito, eles mesmos não estão dispostos a entregar o amor, porque assim como o texto que nós lemos, aqueles que não estão em Deus não conhecem o amor. Olha que profunda essa mensagem de João. João ele começa dizendo, falando que Deus é amor e quem não está em Deus não conhece o amor. Portanto, não adianta nós querermos brigar ou discutir em querer exigir o amor desse povo, porque eles não conhecem o amor, eles não conhecem a Deus e eles jamais irão responder o amor que nós queremos que eles tenham. Parece ser paradoxo, mas é uma matemática muito simples. Deus é amor, e se eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o amor. E o que eles pedem não é amor, é qualquer outra coisa, mas não é amor. O que o mundo pratica está muito longe de ser um amor por Deus, está muito longe de ser o verdadeiro amor. E eu digo isso porque essa semana, um dos maiores eventos do mundo, eles fizeram uma parábola, uma sátira, né? A qual, segundo eles, tudo normal. Mas vai nós, os cristãos, querendo fazer algo semelhante. O que acontece, ou o que aconteceria? Percebem como as coisas parecem ser invertidas? Tudo me convém, até o ponto que eu acho que é interessante para mim. E isso aponta exatamente para o texto que nós lemos. E sabe qual é a verdade? O problema não são aquelas pessoas que fizeram, o problema é o pecado que sai nelas. O problema aí, a gente às vezes fica querendo brigar, fica querendo militar, porque é isso, aquilo outro e tal. O problema não são as pessoas, o problema é quem está nas pessoas. Elas não conhecem a Deus, portanto não conhecem o amor e jamais, e elas não vão entender a gente ficar discutindo, brigando. Nós devemos nos posicionar, não estou falando isso, devemos nos posicionar.
Mas além de nos posicionar, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo, assim como Cristo foi o exemplo de amor. Nós precisamos de ser o exemplo de amor para as pessoas que estão no mundo. Vocês estão entendendo a mensagem? Viver transformados é viver em amor e transmitir o amor do próprio Deus. E o texto continua. E nós vamos ver, de fato, o amor de Deus e vivendo no amor de Deus. Versículo 11 diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Diz aí para o seu irmão que você gosta de falar, você deve amar um ao outro. Amar as pessoas que nós amamos é fácil. Amar as pessoas que são ao nosso redor, o nosso ciclo social é muito fácil. Até quem você não gosta. A verdade é essa. É mais fácil amar quem você conhece, mas não gosta, do que quem você nunca viu na sua vida. Sabe por quê? Porque você já conhece a pessoa. Ah, mas ela fez isso, tá, mas no fundo aí existe alguma coisa. Mas aqui o texto, ele diz para nós: se Deus nos amou de tal maneira, vocês creem que Deus nos amou de tal maneira? Vocês creem nisso? Então você deve amar uns aos outros. Então nós devemos amar uns aos outros. Isso compete a amar nós, do nosso ciclo social, e amar as pessoas que nós também não conhecemos. Isso significa também amar as pessoas que estão praticando o mal. É duro isso, né? É duro a gente pensar em ter que amar alguém que nós talvez pensamos até mesmo em cometer um pecado. Como, eu queria matar essa pessoa. Se eu pudesse jogar ela daqui de cima lá embaixo, eu jogava. Mas o texto nos diz para amar uns aos outros. E continua: ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é, em nós, aperfeiçoado. O texto continua dizendo: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Qual é a condição da permanência de Deus em nós? Se amarmos uns aos outros. Versículo 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E aqui tem um outro pré-requisito, que é o quê? O texto diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. A expressão Deus é amor não é uma doutrina bíblica, simplesmente. Não é só uma frase que Deus é amor. Não é só uma frase. Não é só uma frase bonitinha de Deus é amor. Não é uma denominação. Deus é amor. E o amor de Deus foi expresso na cruz do Calvário da maior maneira possível. O amor de Deus foi expresso da maior maneira possível, que foi Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus foi expresso da melhor maneira. E o texto ele vai continuar. É como se, vamos imaginar aqui, uma reflexão. Uma faculdade de artes, de cinema, vamos colocar de cinema. Eles, em busca de reduzir custo, em vez de imprimir todo, como é que chama? É repertório? Não, é roteiro.
em vez de imprimir todo o roteiro para todo mundo, ele imprime individual para cada ator. Então, é como se eu viesse aqui e distribuísse, gente, vamos fazer sei lá, um teatro, e cada um vai ter sua participação, mas eu não contasse para vocês qual era o teatro, mas eu entregasse o roteiro do pastor Alex para o pastor Alex, o roteiro para o Vitor, o roteiro do Daniel para o Daniel, o roteiro para o fulano, para o ciclano, tal, entreguei para todo mundo, beleza? Mas cada um conhece só a sua história. E aí nós vamos nos reunir agora para um ensaio. Nós vamos nos reunir para ensaiar. Quem participa dos espetáculos sabe aí como funcionam os ensaios. E aí, normalmente, o que acontece no espetáculo? Todo mundo sabe o que um faz, ou não é? Não é assim que acontece? Mas nesse caso, ninguém sabe o que cada um faz. Todo mundo sabe o que ele faz. E aí, quando nós vamos ensaiar, dá tudo errado. Porque eu só sei o meu, aí eu não sei a hora de entrar, eu não sei a hora que eu tenho que sair, aí o outro está meio perdidão, porque não consegue encaixar, porque ele não sabe qual é a hora que ele entra, qual é a hora que ele sai, porque ele não conhece a peça inteira. Aí eu, como um bom professor, falo, gente, espera aí, isso aqui não está dando certo. A gente não tinha dinheiro para poder imprimir o roteiro de todo mundo, mas eu estou vendo que eu vou ter que contar para vocês o roteiro completo, para que vocês possam entender. E aí a gente senta, e aí eu compartilho para vocês, e começa a história. Aí começa a história, eu vou fazendo a história, vou falando, e no final, o Léo fala, entendi, agora nós entendemos, vamos começar a ensaiar de novo. O texto aqui é exatamente isso. Quando nós lemos versículos 11 e 17, temos vontade de dizer, agora eu entendi, agora eu sei o que fazer. Ao lermos o plano de Deus, o plano de salvação, nós descobrimos que a vontade de Deus é ter um relacionamento conosco e que esse relacionamento, ele transpareça o amor do próprio Deus para as outras pessoas. O texto está dizendo, através de várias informações que foi dada a respeito do amor, é que se nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza, a natureza do amor, e agora nós transparecemos o amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para transmitir o amor, nós fomos chamados para transmitir quem Deus é na vida das pessoas. E eu sei, infelizmente, a palavra amor na nossa geração tem sido uma palavra, parece que é a palavra light, assim, a palavra que o amor, cara. Quando Lula venceu, o amor venceu, faz o L. O amor, é o amor, porque... E ficou uma parada assim, tipo, o amor, porque o amor, aí aqueles pregadores que pregam sobre o amor de Cristo é um pregador light, olha lá, tá vendo? Prega o amor, só prega o amor de Cristo, só isso que prega. Mas nós vamos pregar o quê, sendo que a maior expressão do próprio Deus foi o amor pregado na cruz do Calvário por nós? Não estou omitindo aqui que nós não devemos falar sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, é o que eu vou fazer agora. Mas nós devemos sempre expressar quem Deus é, e Deus é amor, então o amor deve ser a expressão em nossas vidas. Mas o próprio Deus, Ele é amor, e é interessante, porque no Antigo Testamento, na verdade Gênesis começa, e um dos significados, uma das palavras-chave de Gênesis é o verbo andar. Tanto é que quando o homem foi criado, o texto conta pra gente que Deus andava com os homens, andava com Adão, com Eva, não só andava, mas dá um entender, e aí a gente fazendo uma análise minuciosa do texto, é que Deus habitava junto com eles, Deus estava sempre com eles, então era um lugar, um momento de habitação de fato, de um andar, de um caminhar, e nós vamos ver, mesmo depois do pecado, Deus andando com alguns homens, alguns patriarcas de tão próximo que era, Deus falando diretamente com eles. Aí nós vamos ver Noé, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver esses homens que Deus tendo um contato direto com eles, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas Deus, Ele sempre esteve escondido das pessoas. Quando chega o tempo de Moisés, Deus agora passa a habitar num acampamento. Olha que loucura, eu não sei se vocês já pararam para refletir essas coisas,
mas eu já compartilhei para vocês que em alguns momentos eu tenho uns pensamentos nada a ver. E dentro dos pensamentos nada a ver, eu fico tentando imaginar Deus habitando numa tenda. Mano, olha que loucura. O Deus, aí você imagina Deus. Eu imagino Deus muito poderoso, muito grande. E aí agora você tenta imaginar Deus dentro de uma tenda. E de uma tendinha assim ainda. Tipo, mano. Mas olha que loucura. Apesar de Deus sempre ter que esconder do homem, Deus sempre buscava estar no meio do homem. Ele não estava no homem, mas estava no meio do homem. E aí, mesmo assim, depois desse tempo, o homem pecou, Deus partiu. E aí nós vamos mais para frente, Samuel e Davi agora conseguem restaurar isso e trazer Deus novamente para o meio do povo. Deus estava agora em Israel, mas não estava nos israelitas. Existe uma diferença. Deus estava lá, mas não estava nas pessoas. Mas aí depois passa, Salomão vai lá e constrói um grande templo lindo, maravilhoso. Sim, se você for ler as expressões, a história do que Salomão, cara, eu acho que sem sombra de dúvidas sustentaria todo mundo aqui e as próximas sei lá quantas gerações de cada uma aqui de nós para frente, do tamanho que é a riqueza do templo que Salomão construiu para Deus. É algo assim, surreal. Eu não consigo nem mesmo imaginar. Quando eu fico lendo, eu falo assim, eu me perco na hora que começa a falar. E tinha tantos quilos de ouro, mais tanto quilo de não sei o quê, mais tanto. Aí eu já estou pensando lá ainda, lá atrás no ouro, agora já chegou mais não sei o quê, e aí é uma loucura. A forma que eles carregavam, assim, gente, é muito louco. Você vai lá depois ler a história, vai entender um pouco do contexto, ver a construção do templo, parece ser chato, mas é muito legal. Mas olha que interessante. Deus estava em um templo agora magnífico. O povo estava num momento de ascensão. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, infelizmente acabou se tornando um homem tolo, porque a maior inteligência é reconhecer quem Deus é e colocar Deus em sua grandeza e o tanto que Ele é, entender isso, mas ele acabou esquecendo de quem Deus é e começou a adorar outros deuses. O que aconteceu? O povo pecou de novo, mais uma vez, e mais uma vez Deus se absteve, Deus se retirou. O povo foi exilado depois de um tempo, o templo foi destruído, e mais uma vez, Deus agora não está mais em um lugar. Sabe, a gente fica pegando ou entendendo a glória de Deus, ou querendo participar e ser presentes da glória de Deus, e isso é maravilhoso, nós devemos almejar, nós queremos isso, nós devemos buscar essas coisas. Mas agora, aonde está a glória de Deus? Depois, alguns anos mais para frente, nós vamos ver agora a glória de Deus sendo manifestada de outra forma. A glória de Deus foi manifestada por Cristo Jesus. E sabe o que acontece depois da morte de Cristo e ressurreição? A palavra vai nos dizer que o próprio Cristo e o Espírito Santo passam a habitar em nós. A glória de Deus habitou na terra, no corpo de Cristo, pois o corpo dele era o próprio templo. Mas os homens, infelizmente, tiveram a capacidade de mais uma vez destruir a habitação do próprio Deus. Parece ser uma história triste, e de fato é a morte do próprio Cristo na cruz do Calvário. Mas tudo isso fazia parte de um plano maravilhoso de Deus, que é de agora não mais construir templos, não mais estabelecer em determinados lugares, mas se estabelecer em todos aqueles que crêem, porque aqueles que creram, os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, passa a ser a habitação do próprio Deus. O texto que nós lemos vai dizer, olha, agora Deus está naqueles que creram, que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Você é templo do próprio Deus, Deus habita em você, amém? Você crê nisso?
a partir dessa construção, podemos entender melhor alguns versículos que João trouxe. Deus é invisível. Homem nenhum pode vê-lo fisicamente. E ao viver em o mundo a qual nós estamos, como nós vamos revelar o próprio Deus que habita em nós? Jesus Cristo era a revelação, era o próprio tabernáculo do próprio Deus. Jesus Cristo era isso, mas Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, mas nós não conseguimos ver o próprio Cristo com os nossos olhos. Nós não conseguimos ver Ele a ponto de falar, ó, tá ali, ó. Tá vendo aquele ali que tá ali, ó? Ele dá um tchauzinho lá atrás lá. É aquele, vai lá dar um abraço nele. Nós não temos mais Cristo em corpo aqui com a gente. Mas sabe de uma coisa? Nós temos Cristo agora aqui dentro com a gente. E sabe o que isso significa? Significa que aonde nós formos, as pessoas têm que enxergar Cristo em nós. Aonde nós estamos, as pessoas têm que enxergar Cristo em nós. Deus se revela ao mundo através dos seus filhos. Quem você tem revelado às pessoas que estão ao seu redor? Deus se revela ao mundo através daqueles que nasceram de novo, aqueles que dizem ser cristãos. Quem você tem revelado às pessoas ao seu redor? Você tem se revelado? Quem? As pessoas olham para você e falam o que de você? Quem você tem revelado? Quem você tem transparecido? Os homens não podem ver a Deus, mas eles podem ver você. Eles podem nos ver. Ao permanecer em Cristo, nós devemos amar uns aos outros. E o nosso amor uns pelos outros irá revelar o amor de Deus pelas pessoas. Sabe como as pessoas vão enxergar o amor de Deus? Através do nosso amor mútuo um pelos outros. O Senhor está nos chamando para amar uns aos outros. E não é só amar aqueles que nós queremos amar, mas amar a todos. Porque o amor de Deus veio para todos, aqueles que querem crer. Mas nós precisamos de ser porta-voz, transmissores do amor de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você. Nós já estamos finalizando. O amor de Deus será experimentado em nós. E a partir disso, experimentado através de nós. Mas você não entendeu. O amor de Deus é experimentado em nós. E a partir de nós, o amor passa a ser experimentado através de nós. Sabe o que isso significa? Você encontrou a Deus, amém? Você encontrou a Cristo? Agora as pessoas precisam de ter experiência através de você do que é encontrar Cristo. A mensagem de hoje nos convida a viver transformados a ponto de transparecer o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Ser transformados pela mensagem, ser transformados pela palavra, é ser também pessoas que transparecem o amor do próprio Deus por nós. E é difícil a gente falar de expressar o amor de Deus através das nossas vidas. Eu sei que é. A maior expressão de Deus, eu já disse isso algumas vezes, já repeti algumas vezes e vou repetir de novo. A expressão do próprio Deus, a maior expressão do próprio Deus em amor é o próprio Cristo na cruz do Calvário. E esse próprio Cristo agora está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele te ama, Deus te amou, você é amado por Deus. E se você é amado por Deus, a palavra nos chama para amar as pessoas que estão ao nosso redor. Amar as pessoas difíceis, talvez amar aquela pessoa que te rejeitou, talvez amar aquela pessoa que te desprezou, talvez amar aquela pessoa que te humilha, que te humilhou, mas a palavra de Deus nos chama para amar uns aos outros, e ela diz: aquele que ama o próximo, Deus está nele. Aquele que conheceu o próprio Deus é aquele também que conhece o amor. Só conhece o amor quem conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você conhece o amor. Se você conhece o amor, você aponta para o amor. É como uma bússola, sem força, sem esforço, sem trabalho, sem nada, nós demonstramos o amor que é o próprio Deus. A natureza divina em nós aponta para o próprio amor.
nós somos chamados a caminhar em direção e transparecer o amor. É como uma bússola. A bússola sempre aponta para o norte. E quando nós estamos com a bússola seguindo ao norte, a pessoa pergunta para a gente, ela fala, você está indo para onde? Eu estou indo para o norte. Mas agora em Cristo, as pessoas perguntam, você está indo para onde? Eu estou indo para o amor. Quem é o amor? O próprio Deus. Eu estou caminhando em amor. E se eu estou caminhando em amor, se eu estou na direção do amor, eu estou no caminho do amor. E o caminho do amor transparece Cristo. Cristo que morreu, que ressuscitou. E todo aquele que nele crê será salvo. E o nosso trabalho, a nossa missão é anunciar às pessoas que Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E todo aquele que nele crê será salvo. Jesus Cristo chamou para pregar e anunciar o amor. Jesus Cristo chamou para anunciar quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus te amou, meu irmão. E o amor de Deus é maior do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Será mesmo que o amor de Deus não é maior do que aquilo que você fica perdendo tempo na sua vida? Será mesmo que Deus não é maior do que os seus pecados? Do que as suas falhas? Será mesmo que Deus não é maior do que aquilo que nós precisamos de abrir mão para seguir no caminho do amor? Será mesmo que Deus não é maior do que o seu vício? Será mesmo que Deus não é maior do que o seu pecado, do que as suas falhas? Será mesmo que Deus não é? Deus é maior do que todas as suas. Ele te ama. Deus te amou. Mas Jesus também nos chama para amar uns aos outros. Aqueles que conhecem a Cristo, eles refletem o amor de Cristo. A palavra permanecer é usada algumas vezes nesses versículos que nós lemos. E está se referindo ao relacionamento com Cristo, em permanecer em relacionamento com Cristo. Nós somos chamados a nos relacionar com o próprio Cristo e transparecer quem Ele é. Aquele que foi transformado pela mensagem do Evangelho, vive em amor e transmite o amor do próprio Deus. Quem crê nessa mensagem? Eu gostaria de fazer um convite. Que você saísse do seu lugar nessa noite. Todos vocês. Viessem daqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. O Senhor está nos chamando para amar as pessoas. Aqueles que foram transformados. Amam as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, eu sei que alguns teve uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida desafiadora de amar as pessoas, ou até mesmo de que é amor. Eu nunca senti isso, eu nunca tive isso. Eu nunca tive nada semelhante, eu nunca tive nada parecido. Mas o próprio Deus vai demonstrar o que é o amor no seu coração. E a minha oração nessa noite é para que você sinta o amor do próprio Deus em nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em um ato profético, nós estamos aqui à frente. Sabemos que esse lugar físico não significa nada. Esse lugar físico aqui não significa nada, porque o Senhor está onde a igreja está e nós somos a igreja. Nós estamos aqui, o Senhor está aqui, o Senhor habita em nós. Meu Deus, e por isso nós oramos, Pai. Eu oro a Ti, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos revestir do Teu amor, ó Pai, do Teu cuidado, do Teu afeto. Meu Deus, que nós venhamos ser abraçados. Ó Pai, aqueles que não tiveram o amor de um pai, que o Senhor seja um pai presente. Aqueles que não tiveram uma mãe, que não têm uma mãe, talvez que nunca sentiram o amor de uma mãe, eu oro para que o Senhor venha trazer um amor, meu Deus, não um amor que faça ou tenta substituir a falta ou aquilo que ficou para trás, mas o amor do Senhor que preenche todas as áreas das nossas vidas. Pai, talvez nós estamos hoje carentes do Teu amor, e nós estamos aqui, Jesus, clamando a Ti, para que nós possamos ser abraçados pelo Teu Espírito. Esteja em nós, Pai. Esteja em nós, Jesus.
uma ferida, talvez, de um ente querido. Arranque de nós. Vai quebrando os nossos corações de pedra. Aqueles corações que estão endurecidos, vai quebrando, Pai, em nome de Jesus. Quebre os corações, Pai. Talvez um coração, Deus, que está tão preso, tão fechado. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar esse coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Teu amor venha se transparecer nos nossos dias. Que Deus nos dê experiências de amor no nosso dia a dia. Jesus, que essa semana venha ser uma semana na qual nós venhamos transparecer esse amor. Aqueles que não sabem viver em amor, eu oro para que o Senhor venha ensinar, ó Pai. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos capacita. O Senhor é quem nos ensina. Então, nos ensina, Pai, o amor. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Pai. Que essa semana venha ser a melhor semana das nossas vidas. Que essa semana venha ser uma semana, ó Pai, que nós venhamos testemunhar o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, o Teu afeto. Ó Pai, que essa semana venha ser uma semana transformadora. Que nós venhamos transparecer o Teu amor, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus.